Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre trocas radiativas entre superfícies. Nos vídeos anteriores nós encerramos um capítulo do livro que fala sobre conceitos gerais de radiação, né? A natureza da radiação, o caráter espectral, o corpo negro, a diferença entre corpo negro e superfícies reais, como é que a gente trata superfícies reais a partir do corpo negro, etc, etc. Se vocês lembram, a gente consegue calcular a radiação que sai de um corpo negro e depois aplica um fator de correção, que seria a emissividade, né, para calcular a radiação de superfícies reais. Depois falamos também sobre absorção, reflexão, etc. Conceitos fundamentais sobre radiação. Observe que lá nós não calculamos watts, né? Nos vídeos anteriores, corresponde ao capítulo 12 do nosso livro, né? São só conceitos, nada de watt ainda, nada de calor transferido. Novo capítulo agora, capítulo 13 do nosso livro, trocas radiativas. Então, vamos começar a calcular as trocas de calor entre superfícies, tá? Muito bem. Então, nós temos duas superfícies. Vamos chamar a superfície 1, essa vermelha, superfície 2, essa verde. Nós sabemos que a superfície 1 está emitindo radiação em todas as direções. Nós chamamos isso de poder emissivo da superfície 1. As flechinhas em todas as direções. Superfície 2 a mesma coisa, nós temos o poder emissivo da superfície 2 em todas as direções. Além disso, a superfície 1 pode estar refletindo a radiação que vem. Imagina que isso aqui está um outro ambiente, outros corpos podem estar dentro de uma cavidade. Esses outros corpos, essa cavidade vai mandar radiação para a superfície 1 e a superfície 1 vai refletir para a superfície 2. Tá? Então, essas flechinhas em vermelho representam toda a radiação que sai da superfície 1. E as flechinhas em verde representam toda a radiação que está saindo da superfície 2. E o que acontece? Nem toda a radiação emitida ou que sai da superfície 1, vamos chamar, pensando só na radiação emitida por enquanto, para simplificar um pouco, nem todo o poder emissivo de 1, que seria essas flechinhas todas, né? O somatório dessas flechinhas em todas as direções, em todos os comprimentos de onda, poder emissivo da superfície 1, nem todas essas flechinhas vão chegar na superfície 2. Lembra o que é o G2? É a irradiância da superfície 2, é a radiação que está chegando na superfície 2. Em outras palavras, existe um túnel imaginário aqui, ó. Somente as flechinhas vermelhas que estão dentro desse túnel é que realmente chegam na superfície 2. Certo? E o que chega na superfície 2 não é exatamente igual ao que saiu da superfície 1, porque a superfície 2 também pode estar recebendo radiação de outros corpos. Então nós aprendemos a calcular isso daqui e aprendemos a calcular isso, só que os dois não são iguais. Está faltando um último link entre os dois, como relacionar o que sai daqui e que efetivamente chega aqui. Isso se chama fator de forma. É um parâmetro geométrico que nos diz qual é a fração ou quantos por cento da radiação que saiu de I, quantos por cento dessas flechinhas realmente chegam no corpo J. Então, quantos por cento das flechinhas que saem da superfície 1 chegam na superfície 2? A gente fala em IJ para ficar mais genérico, né? Uma superfície I qualquer, superfície J qualquer. Então, fator de forma, o símbolo é FIJ, é o fator de forma do corpo I para o corpo J, ou da superfície I para a superfície J. É a quantidade de radiação que saiu de I e que chegou em J, dividido por tudo que foi emitido pela superfície I. Então, a superfície I emite todas essas flechinhas vermelhas. Lembrando que o poder emissivo é em watt por metro quadrado. Se eu multiplicar pela área da superfície I, eu tenho a quantidade de watts que saiu da superfície 1. Quantidade de watts que saiu de uma superfície
e quantidade de watts que saiu daquela superfície, mas que atingiu o alvo, digamos assim. Em outras palavras, quantos por cento dessas flechinhas atingem um alvo? É isso que nós queremos. Por quê? Se eu tiver isso, se eu souber calcular quantos por cento sai da superfície I e chega na J, eu passo esse multiplicando, eu tenho a quantidade de calor de I para J. É isso que eu quero calcular. Isso aqui tem unidade watt. É isso que nós queremos. Quanto que vale essa grandeza? Quantos watts estão saindo daqui, chegando aqui? Ou quantos watts estão saindo daqui, chegando daqui? É isso daqui. Poder emissivo eu sei calcular, tranquilo, né? É a emitância do corpo negro vezes a emissividade. Ou seja, sigma T na quarta, TI, né? Na quarta, tranquilo. Isso eu sei calcular, isso é geometria, a área da superfície. Falta agora esse parâmetro aí, ó. A fração, quantos por cento dessas flechinhas atingem o alvo? Vamos fazer um exercício, um exercício didático aqui. Por exemplo, se são duas superfícies infinitas e paralelas, então duas superfícies paralelas, próximas uma da outra, em outras palavras, essa distância aqui, o tamanho dela é muito maior do que o espaçamento entre elas. Por exemplo, aqui é a parede lateral do fogão de vocês e aqui é a parede lateral da geladeira de vocês. Tem 1 centímetro de folga entre os dois e eles têm quase 1 metro de comprimento. Ou seja, essa dimensão é muito maior que essa. É razoável pensar que 100% da radiação que saiu de I chegou em J. Então o fator de forma de I para J é 100%. Ou 1, né? Certo? Porque essa distância é pequena perto dessa. Da mesma forma, quantos por cento de J chegou em I? Também 100%. Isso vale se essa distância aqui é muito menor que isso. Lógico, na borda vai ter um pouquinho de fuga de radiação, né? Mas, se isso aqui é longo o suficiente, perto disso, essa aproximação é tranquila. Outro exemplo, ó, já não tão óbvio. Eu tenho uma superfície I, uma superfície J. A superfície I tem largura L, a superfície J também tem largura L. E aqui só tem duas superfícies. Aqui é uma abertura. Uma abertura. Essa abertura também tem dimensão L. Isso forma um triângulo equilátero, né? E essa dimensão aqui, perpendicular ao plano da página, é muito maior. Essa dimensão perpendicular é muito maior que isso daqui. Ela é infinita nesse sentido. E aí eu pergunto, quantos por cento da radiação que sai em I atinge o alvo em J? Observe que não é mais 100% agora. Não é mais 100% porque parte da radiação que sai de I vai passar pela abertura e vai embora. Essa abertura a gente pode imaginar uma linha tracejada, ó. Tá? Isso aqui é uma abertura. Então, de forma que forma um triângulo equilátero aqui. Então, essa flechinha foi embora. Já essa daqui acertou o alvo. Observe que o problema é simétrico, ó. Se é um triângulo equilátero, posso imaginar que se eu der vários tiros, várias flechinhas, uma nessa direção, uma nessa, uma nessa, uma nessa e assim por diante. Como o problema é simétrico, metade das flechinhas vai pegar na superfície J e a outra metade vai sair pela abertura. Então a gente diz que o fator de forma de I para J é 50% ou 0,5. Certo? Então metade das flechinhas atingiu o alvo somente. E de J para I, posso fazer o mesmo raciocínio, só virar a página. Como é um triângulo equilátero, né? Metade vai vir para cá e metade vai vir para cá. Então também é 0,5. Então, em alguns casos, esse fator de forma é óbvio. Quando é 100%, quando é 50% por simetria. Agora, tem situações onde
o raciocínio lógico, tipo o que nós empregamos aqui, né? Foi só raciocínio lógico, não usamos nenhuma fórmula, só raciocínio lógico. Às vezes não dá certo. Duas superfícies quaisquer, como por exemplo essas duas aqui. Formato qualquer. Quantos por cento sai daqui e chega aqui? De cabeça não dá para dizer, sem analisar as dimensões, etc. Formato das superfícies não dá para dizer de cabeça. Então, nossa tarefa agora é desenvolver uma expressão que nos ajude a calcular o fator de forma entre duas superfícies I e J quaisquer, quando a gente não consegue dizer de cabeça, digamos assim, né? Não dá para dizer olhando, oh, isso aqui é óbvio que é 0,5, como fizemos até agora, ou é óbvio que é 100%. E aí? Aí vem a chamada integral do fator de forma. Nós vamos relembrar intensidade e radiação emitida. Lá no primeiro vídeo, finalzinho do primeiro vídeo sobre radiação, nós vimos que a intensidade espectral de radiação emitida é definida como a quantidade de calor por unidade de área na direção daquela flechinha, por unidade de ângulo sólido e por unidade de comprimento de onda. Intensidade de radiação. Lembra da distribuição de Planck? O Planck foi o cara que desenvolveu a expressão para isso daqui, no caso do corpo negro, né? Então, isso tem unidade de watt por metro quadrado, por estero radiano, por micrômetro. Beleza, vamos partir disso daqui e tentar calcular o percentual de flechinhas que sai daqui e chega aqui. Então, vamos lá. Imaginar duas superfícies, né? Aquelas duas superfícies. Vamos chamar, uma tem área I, com metros quadrados, área J. Eu vou pegar um elemento de área DAI sobre a área I e o elemento de área DAJ sobre a área J. Tá? Nesse elemento de área tem um vetor normal e aqui tem a flechinha da intensidade de radiação. Já vimos isso daqui, né? Essa intensidade de radiação forma um ângulo θI com a superfície I e forma um ângulo θJ com a superfície J. A superfície J também tem um eixo normal a ela. Isso que significa eixo normal à superfície J, eixo normal à superfície I. Que é esse ângulo θ que aparece aqui, né? Então, eu vou pegar, ó, essa intensidade numa certa direção, θI, só desenhei aqui separado para ficar mais claro, tá? Mas então, basicamente é isso daqui, ó. Vamos pegar só o elemento de área. Esse elemento de área, agora o observador está olhando aqui, pessoal, ó, imagine que o olho de vocês está aqui, vocês estão deitados sobre essa superfície e vocês vão olhar na direção daquele elemento de área DAJ. Vocês vão enxergar aquele elemento de área DAJ com um certo ângulo sólido, nós vamos chamar de dômega-JI. É o ângulo sólido que a superfície J forma para um observador na área I. É isso que significa. Certo? Nós queremos esse ângulo sólido aqui. Então, quando o observador deita aqui e olha para aquela superfície, ele não vai enxergar a área J por inteiro, porque a área J está oblíqua à visão do observador. O observador, só se ele estivesse aqui, ele ia conseguir enxergar a área de frente. Como ele está aqui, formando o ângulo θJ, ele vai enxergar DAJ cosseno de θJ. DAJ cosseno de θJ é a projeção da área J na direção dessa flechinha aqui. Então, essa área que ele enxerga é DAJ cosseno de θJ. Pela definição de ângulo sólido, a área que eu enxergo, que é isso daqui, dividido pelo R ao quadrado, que é a distância entre o observador e a área. Definição de ângulo sólido, né? A área, a gente trabalhou com cone, mas a gente viu que não precisa ser circular, né? Pode ser qualquer formato. Eu vou pegar a área frontal, a área frontal é DAJ cosseno de θJ, dividido pela distância entre o observador e aquela área. Então, esse é o cosseno do ângulo.
Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou reescrever essa expressão aqui, vou isolar o dq, vou jogar para o outro lado, o dA, cosseno θ, e vou escrever da seguinte maneira, ó. Agora o dq, quantidade de calor, virou a quantidade de calor da superfície I para a superfície J, do elemento I para o elemento J. A quantidade de calor que sai desse elementozinho aqui e chega nesse elementozinho aqui, naquele ângulo sólido, naquela direção, nós vamos chamar de, aqui era a intensidade espectral emitida. Agora nós vamos chamar de intensidade espectral da superfície I. Por que da superfície I? Opa, só um minuto. Porque agora a superfície I, ela pode, nós estamos trocando, estamos ampliando o nosso raciocínio. Em vez de pegar só a parte emitida, nós vamos pegar o que é emitido mais o que é refletido. Então, basicamente isso aqui é tudo que sai da superfície I, seja por emissão, esse intensidade da superfície I aqui é o que ele emite mais o que ele reflete. Como eu falei, né? Essa superfície I, ela está num ambiente, esse ambiente está emitindo radiação para ela e ela vai refletir, toda a superfície real reflete, né? Reflete parte dessa radiação numa certa direção, θi. Então, só trocamos, né? Em vez de trabalhar só com emitido, nós vamos pegar agora, vamos trocar o E de emitido por I da superfície I, que é o que é emitido mais o que é refletido, tá? Então, vamos substituir o ângulo sólido aqui, ver o que vai acontecer, ó. Então, ficou intensidade espectral que sai da superfície I, cosseno de θi, no lugar do ângulo sólido que a superfície J faz com relação à superfície I, nós vamos substituir, vai ficar cosseno de θi, cosseno de θj, estamos aqui, dAj, vezes esse dAi que está aqui, vezes o dλ, dividido por R ao quadrado, certo? E aí nós podemos, então esse daqui é o calor que sai dessa pequena área e chega nessa pequena área aqui. Eu posso integrar em toda essa área e em toda essa área e em todos os comprimentos de onda. Vou fazer uma integral na área J, integral na área I e em todos os comprimentos de onda e vou ter o calor que sai da superfície I. Então essa integral na verdade é uma integral tripla, né? Podemos escrever assim, ó, integral de 0 até infinito, que é o comprimento de onda, da integral na área I, da integral na área J, dessa intensidade espectral que sai da superfície I, cosseno de θi, cosseno de θj, dAj, dAi e dλ. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas ficou. Certo? Então, somei. Tenho 3 integrais para fazer, né? 3 variáveis independentes, área I, área J. Então, com isso o que eu estou fazendo? Ó? Para cada elemento de área aqui, eu vou varrer, como se eu fizesse um quadriculado aqui, nessa superfície, e vou varrer cada elementozinho de área, vou somar. Depois eu vou para um outro elemento de área do lado, eu vou varrer todos os elementos da área J. Então, isso significa essa integral dupla aqui, né? Integral dupla, integro na área J, depois integro na área I e integro em todos os comprimentos de onda. Tudo bem? O que a gente pode simplificar um pouquinho aqui? Bom, a gente pode rearranjar essa integral. Observem que essas integrais
o cosseno do θi, o cosseno do θj, são parâmetros geométricos, né? Não tem nada a ver com a integral no comprimento de onda. Então nós podemos tirar, rearranjar essa integral aqui, melhor dizendo, vamos rearranjar essa integral aqui da seguinte maneira, ó, veja se vocês concordam. O cosseno do θj não tem nada a ver, nem do θi, não tem nada a ver com a comprimento de onda. Então vai ficar assim, ó, integral em AI, integral em AJ, cosseno de θi, cosseno de θj, DAI, DAJ, integral de 0 até infinito da intensidade espectral que sai da superfície I de lambda. Tudo bem? Tá certo? Tá certo. Então, e eu vou relembrar que para um emissor difuso, se nós fizemos a integral em todos os comprimentos de onda, esse foi um resultado que a gente obteve lá no primeiro vídeo, ó. O poder emissivo ou emissividade é π vezes a integral de 0 a infinito de lambda. Muito parecido com o que está aqui, ó. Integral de 0 até infinito da intensidade de lambda, tá? O que é essa integral de 0 até infinito da intensidade espectral emitida de lambda? Vai ser o E, o poder emissivo, dividido por π, tá certo? Só passei o π dividindo aqui, ó. Então, integral da intensidade emitida, emitância, integral da radiação total que sai da superfície I, nós vamos trocar o E por um outro símbolo que nós vamos chamar de J, que é a radiosidade. O que é a radiosidade? A radiosidade é igual ao poder emissivo mais uma parcela, que é a refletividade. Então, relembrando, intensidade espectral da superfície I é a emissão mais a reflexão. É o que está escrito aqui, ó. Emissão, ρ é refletividade, G é irradiância. A gente chama esse J de radiosidade. Assim como a emitância ou poder emissivo é a quantidade total de radiação emitida em todas as direções, a radiosidade é a quantidade de radiação que sai em todas as direções. O que sai pode ser emitido ou o que sai pode ser refletido. Lembrando, a gente só enxerga essa borracha porque a gente está enxergando essa parte aqui, ó. Então, o que está saindo dessa borracha? Está saindo o que ela emite, devido à temperatura dela, e está saindo o que ela reflete. Por isso que a gente enxerga ela vermelho, né? Lembra disso? Tá? Então, o E é só o emitido, o J é o que é emitido mais refletido. Tá? Então, se eu integro a intensidade espectral emitida, eu tenho a emitância. Se eu integro a intensidade espectral total, eu tenho a radiosidade. Semelhante. Por que isso? Então, o que apareceu aqui, ó, integral de 0 a infinito disso daqui é exatamente o J sobre π. Então, eu vou reescrever essa equação, trocando essa última integral por J sobre π. Então, o Q de I para J vai ser, vamos lá, integral, e aí integral de AJ, cosseno de θi, cosseno de θj, DAI, DAJ. Isso aqui tudo eu vou trocar simplesmente como J sobre π. Observem que o J é difuso, né? Nós estamos trabalhando só com superfícies difusas, ou seja, aquelas que emitem e refletem igualmente em todas as direções. Então, ela não fica dentro dessa integral, ela já está fora da integral mesmo, né? A gente já escreveu ela fora da integral. E eu vou usar, então, a definição
de fator de forma. O que é o fator de forma? É radiação, é o Q de I para J dividido por AI e I. Nós tínhamos definido em função da radiação emitida. Agora eu vou trocar o E pelo J, né? Aquilo que a gente fez, trocou o E pelo J, porque a gente está pegando não só a emissão, mas também a reflexão. Então, só trocar aqui embaixo, E por J, e nós ficamos, ó, eu vou escrever, vou substituir o Q e J aqui, e simplificar, JI, aqui ficou faltando o J da superfície I também, tá? Nós estamos falando o calor da superfície I, então o J da superfície I, aqui seria o J da superfície I também, certo? Aqui seria a emitância da superfície I, poder emissivo, tá bom? Aqui índice I também, ficou faltando o índice I ali. Então, o que vai ficar? Ó, vai ficar aquela... Vou passar esse J sobre π aqui para frente, J sobre π, passou lá para frente, integral, aí, AJ, cosseno θi, cosseno θj, DAI, DAJ, passei isso aqui para frente, dividido, aqui é JI, né? Dividido por AI, área da superfície I. Opa, aqui ficou faltando uma coisa, calma. Dividido por R ao quadrado, ficou faltando aqui na frente, dividir tudo por R ao quadrado, isso aqui, R ao quadrado, R ao quadrado, e que mais? Aqui ficou faltando R ao quadrado também, JI, vezes, é isso aí, só isso mesmo, DAJ, aí é J, ficou faltando R ao quadrado aqui, né? R ao quadrado. Ou seja, esse JI cancela com esse JI, né? E o livro reescreve isso da seguinte maneira, ó. Vou passar esse área I sai daqui. 1 sobre AI, integral, aí, integral AJ, cosseno de θi, cosseno de θj, DAI, DAJ sobre o π ele joga aqui dentro, πr ao quadrado, certo? Então essa nem precisava, né? Essa última parte aqui, vamos até apagar ela, não tem necessidade, ficou muito apertado aí, é isso aqui mesmo, tá bom? Cancela aqui, pode jogar a área para fora. Então essa é a integral do fator de forma. Se eu quiser calcular o fator de forma entre duas superfícies quaisquer, eu tenho que resolver essa integral dupla aqui, tá? Resolver essa integral dupla, e isso dá bastante trabalho, mas com o computador dá para fazer isso, tá? Como é que faz isso? Através de métodos numéricos. Eu vou fatiar essa superfície em vários quadradinhos DAI, vou fatiar essa aqui em vários quadradinhos DAJ. Para cada par de um quadradinho com aquele, eu tenho que fazer essas continhas todas aqui, calcular esse ângulo aqui, calcular esse ângulo, calcular essa distância e jogar aqui, calcular o cosseno, a distância para cada par. Então, quantos pares existem? Imagina que existem 1000 aqui, existem 1000 lá. Então, 1000 vezes 1000, 1 milhão de pares desse daqui. Uma integral de um somatório de 1000 pedacinhos, onde cada par de pedacinhos tem um ângulo I, θi, um ângulo θj, tá? Bastante complexo de resolver essa integral. Analiticamente difícil resolver. Numericamente, com o computador, tranquilo. Então, o nosso livro apresenta gráficos desses fatores de forma já calculados, digamos assim, tá? Então,
Ufa, ainda bem, a gente não vai precisar resolver essa integral aqui, tá bom? Por que ela é importante? Porque olha só, se a gente nem vai usar, professor, para que deduziu isso aí? Primeiro, para mostrar o grau de dificuldade, e segundo, porque vai acontecer uma coisa bastante conveniente, digamos assim. Bom, esse é o fator de forma de I para J. Eu posso pensar a mesma coisa de fator de forma de J para I. Só troco I com J. Então, eu calculei o fator de forma da superfície vermelha para verde. E se eu quiser da verde para vermelha? Eu posso rededuzir tudo de novo ou simplesmente trocar I por J. Então, onde era a I virou a J, onde era a I virou a J, J virou I, né? Cosseno de θi, cosseno de θj, cosseno de θj, cosseno de θi, e assim por diante. Aqui apareceu a I, aqui apareceu a J, eu já passei ele para fora. Então, observem que eu até vou tirar esse AI daqui, ó. Vou botar ele aqui fora, só para ficar parecido. E vou tirar esse π daqui. Vou botar aqui dentro. E vou deixar o AI aqui. Observem que as duas expressões são iguais, só trocando I com J. O que apareceu aqui? A integral em AI depois a J. Aqui, integral a J depois a I. A gente sabe lá do cálculo que quando a gente tem uma integral dupla, fazer uma integral primeiro ou depois não faz diferença nenhuma. Ou seja, essa integral toda aqui, toda essa integral aqui, dupla, e toda essa integral dupla vai dar o mesmo resultado, apesar da ordem estar trocada. Aqui integra primeiro em I, depois em J, aqui em J, depois em I. A gente sabe que não altera em nada. Ou seja, se essa integral dupla é igual a essa integral dupla, eu posso passar o AI para cá, fica AI FJ é igual a integral dupla. Aqui eu posso passar para cá, fica AJ FJI é igual a integral dupla. Ou seja, o que sobrou do lado de cá, AI FJ, tem que ser igual ao que sobrou do lado de cá, AJ FJI. Que é a chamada relação de reciprocidade. De onde que saiu isso? Através da integral do fator de forma, trocando I por J. Letras, pode trocar, né? Pode trocar letras, não tem problema. A integral que sobrou aqui e aqui é exatamente a mesma coisa. Só inverte a ordem, matematicamente isso não faz diferença. Não altera o resultado. Então, passa esse para cá e chega nessa relação. Chamada relação de reciprocidade. Ela é muito conveniente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, nos ajuda a resolver problemas envolvendo o fator de forma. Em vez de usar essa integral aqui, imagina que eu tenho o FJ por algum motivo. Eu posso tirar o FJI usando diretamente essa relação de reciprocidade, sem ter que resolver de novo a integral. Eu já resolvi uma vez, para que eu vou resolver duas vezes se as duas dão o mesmo resultado? Essa é a ideia. Outra característica interessante dos fatores de forma, ó, imagina uma cavidade fechada, com superfícies 1, 2, 3, 4, N superfícies. N superfícies formando uma cavidade fechada. O fator de forma da superfície 1 para a superfície 2, mais da superfície 1 para a superfície 3, mais da superfície I, 1 para a superfície J qualquer, quantas forem, mais superfície 1 para a superfície N, onde N é um número de cavidades. Vou trocar aqui por N minúsculo para ser consistente. Estamos usando N minúsculo aqui e N minúsculo aqui. Se eu somar esses fatores de forma todos, isso tem que dar 100%, tem que dar 1. 100% da radiação que sai aqui vai chegar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, se eu somar todo mundo, tem que dar 100%. É a primeira lei da termodinâmica, né? Energia não pode ser destruída. X% aqui, mais Y% aqui, mais Z% aqui, tem que somar X mais Y mais Z, mais o que for, tem que somar 100%. Ou seja, a gente diz que o somatório do fator de forma entre a superfície 1 e as J superfícies que compõem uma cavidade, entre as N superfícies que compõem a cavidade, onde o J é o índice, é a indexação, né?
Então, F1, J igual a 1, F1, 1, J igual a 2, F1, 2, J igual a 3, F1, 3, é o que está aqui, tem que fechar 100%. Então, é a regra da soma na cavidade. Então, essas duas regrinhas nos ajudam a resolver problemas envolvendo fator de forma. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, duas superfícies coaxiais e cilíndricas. Imagina o que está em verde aqui, um condutor elétrico, um fio elétrico, e o que está em vermelho, superfície 2, imagina que é um eletroduto, uma mangueira por onde vai passar esse fio, certo? Então imagina que o fio está quente, dissipando o calor por efeito Joule, e a superfície 2 está mais fria. Eu quero calcular o fator de forma, quero calcular a radiação entre 1 e 2, mas para isso eu preciso calcular o fator de forma entre essas superfícies. Ou seja, quantos por cento da radiação sai da superfície 1 e chega na superfície 1? Quantos por cento sai da superfície 1 e chega na superfície 2? Quantos por cento sai de 2 e chega em 1? E quantos por cento sai de 2 e chega em 2? Então, eu posso tentar usar essa integral aqui. Integral do fator de forma, coisa que a gente não vai fazer. Analiticamente é muito difícil, numericamente complicado também. Nós vamos tentar desviar dela. Vamos tentar usar o raciocínio lógico. Lembra desses exemplos aqui? Usamos só o raciocínio lógico. E depois, quando o raciocínio lógico não for mais suficiente, nós vamos usar essas regrinhas aqui, ó, essas propriedades aqui e aqui. Quer ver, ó? Raciocínio lógico. Existe algum fator de forma desses que é óbvio? Sim. Fator de forma de 1 para 1. Quantos por cento da radiação que sai de 1 chega em 1? Fator de forma de 1 para 1. Observe que qualquer flechinha de radiação que sair da superfície 1, como ela é convexa, né? Uma superfície convexa, nenhuma das flechinhas que saiu de 1 bate em 1 de novo. As flechinhas só vão em linha reta e não vale as reflexões, né? A reflexão não entra aqui. Quero saber quantos por cento dessas flechinhas acertou o alvo. O alvo era 1. Quantas acertou o alvo? Nenhum. Fator de forma de 1 para 1 é 0. Fator de forma de 1 para 2. Quantos por cento das flechinhas que saíram de 1 chegaram em 2? 100%. Todas as flechinhas que saíram de 1 chegaram em 2. Então é 100%. Fator de forma de 2 para 1. Quantos por cento das flechinhas, vou apagar aqui agora, quantos por cento das flechinhas que saíram de 2 estão chegando em 1? Então vou imaginar várias flechinhas saindo da superfície 2. Flechinhas assim. Ah, professor, 100%. Não. Observe que a superfície 2 é uma superfície difusa, né? A gente está admitindo isso. Parte das flechinhas que saem de 2 chegam em 2, ó. Existe uma folga para a superfície mandar a radiação para ela mesma. Então, não é 100%. Vou escrever aqui, ó. F21 não é 100%. Quanto que vale? De cabeça, dá para dizer que é metade? Também não dá para dizer que é metade, porque depende do tamanho relativo. Aliás, faltou aqui, ó. Nós vamos chamar essa dimensão aqui. Vou botar do lado aqui, ó. D1, diâmetro da superfície 1 e D2, diâmetro superfície 2. Dependendo da magnitude dos diâmetros 1 e 2,
mais ou menos flechinhas vão bater. Se o diâmetro 1 for muito pequeno, muito pequenininho, a maioria das flechinhas não vai bater. Agora, se o diâmetro 1 for muito grande, praticamente todas as flechinhas que saem de 2 pegam na superfície 1. Tá? Então a gente não sabe o princípio. Então temos que tentar usar essas regrinhas aqui. Ó. Vamos começar por essa daqui. AIFJ, AJ, FJI. Ou seja, trocando I por 1 e J por 2, A1, F1, 2, troquei o I por 1 e o J por 2. É igual a 2, F2, 1. Quem que é a área 1? Quem que é a área 1? É a área da superfície 1. Quem que é a área da superfície 1? Πd quadrado sobre 4. Não, claro que não. Então é um fio, ó. Aqui está o fio. Qual que é a área lateral desse fio, por onde sai a radiação? É π vezes d, circunferência, vezes L, o comprimento. Então a área 1 é π vezes o diâmetro 1 vezes o comprimento. Quanto é que é o F12? 1. Quanto é que é a área 2? Mesma coisa, é π vezes D2 agora, diâmetro da superfície 2. L, πdL, mesma coisa, π vezes D, circunferência, L, comprimento, vezes o F21. Então, cancela o π com π, o L com o L, e ficou que o F de 2 para 1 vai ser D1 sobre D2. D1 e D2 são conhecidos, obviamente. Então, quantos por cento sai de 2 e chega em 1? Depende da razão entre os diâmetros. Se o D1 é metade do D2, vai dar 0,5. Se isso é metade disso, em termos de diâmetro, 50% da radiação de 2 vai bater em 1 e outro 50% vai bater em 2, tá certo? F22. Eu vou usar agora essa regrinha aqui, ó. N agora são 2, né? Ou seja, F11 mais F de 12 são duas superfícies que formam a cavidade. Quem que é a cavidade? A cavidade é o espaço entre as duas superfícies. É esse espaço aqui. Essa é a cavidade. Da regra da cavidade. F11 mais F12 igual a 1. F1 a gente já sabe, é 0 mais 1 igual a 1, fechou? E nós temos também que F21 mais F22 também tem que ser 1. O F21 eu sei quanto é que vale, é D1 sobre D2. Portanto, o F22 é 1 menos D1 sobre D2. Aquela história, né? Se D1 é metade de D2, então os 50% bate aqui e 1 menos 0,5 também é 0,5. Observem que se D1 tende a D2, se o diâmetro 1 se aproxima do diâmetro 2, ou seja, são duas superfícies quase do mesmo tamanho, D1 sobre D2 é 100%. Quantos por cento sai de 2 e chega em 1? Nesse caso, 100%. Sim, porque aí tende aquele se aproxima desse caso aqui, ó. Duas superfícies infinitas e paralelas. Então, imagina agora que o diâmetro da superfície verde é praticamente igual ao diâmetro da superfície vermelha, superfície 2. Eu chego numa situação muito semelhante a essa daqui, ó. 100% que sai da superfície 1 chega na 2 e vice-versa. Certo? Então, esse é o fator de forma. Assim que a gente calcula o percentual. Para que a gente quer isso mesmo? Vamos voltar lá no início.
A gente quer calcular o fator de forma, porque com o fator de forma e com a imitância ou poder emissivo da superfície, que também é conhecido, sei isso, eu finalmente consigo calcular a quantidade de watts que sai da superfície I e chega na superfície J. Isso nós vamos fazer nos próximos vídeos.